Estamos de volta, 8h29, com Ângelo Nascimento agora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu que o auxílio emergencial pode ser prorrogado mais uma vez. Diga lá, Ângelo, já dá bom dia daqui a pouquinho para o Luciano Dias, mas primeiro, Ângelo, por favor. Sim, Pablo, bom dia para você, para o Juliano e todo mundo que está acompanhando a gente pela tela do Band News TV. Exatamente, essa sinalização então foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas ele atribuiu, ou seja, colocou algumas condições para que de fato o auxílio emergencial seja prorrogado aqui no país. Segundo ele, caso então a vacinação não esteja andando dentro do ritmo esperado e o país continuar registrando números altos aí de mortes pela Covid-19 e também contaminações pela própria doença, né? Um outro ponto importante que a gente tem que ressaltar quando se fala da prorrogação do auxílio emergencial, isso também é defendido, recentemente foi defendido publicamente pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ele falou que, na percepção dele, há necessidade da prorrogação por pelo menos 1 ou 2 meses, até que o governo federal consiga aí, criar um programa que substitua um Bolsa Família, né, um programa social. Em relação ao programa social, não é de hoje, né, que o governo federal tem se debruçado, a equipe econômica, em relação a isso, mas está com uma dificuldade muito grande, porque tem que achar uma fonte, né, para poder custear isso, ou seja, de onde tirar orçamento para isso. Então o governo tem batido cabeça quanto a isso e por isso que a tarefa não é tão fácil e há a possibilidade dessa prorrogação do auxílio emergencial. Um outro ponto também destacado pelo presidente, na verdade pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi justamente sobre a questão então do estado de calamidade, né? Lá em 2020 a gente teve isso por conta da pandemia de Covid-19, ele colocou essa possibilidade novamente, mas isso depende de uma cláusula que está lá na PEC emergencial, que abriu o caminho também para o retorno do auxílio emergencial. Então, ela teria que ser ativada essa cláusula. Segundo ele, esse protocolo está pronto, mas ele não disse quando, de fato, essa cláusula pode ser ativada. Um outro ponto que também ele comemorou, está muito otimista, Paulo Guedes, é justamente sobre a reforma tributária, que a gente lembra está tramitando lá na Câmara dos Deputados, né? Tem uma sinalização que foi dada pelo presidente lá da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre o fatiamento, né? Podendo o texto ficar entre 3 e até mesmo 4 relatores, porque é uma ideia que é defendida pelo governo federal. O governo federal é favorável, então, a esse fatiamento, porque na percepção do governo federal, o fatiamento seria importante da seguinte forma, né? Uma vez que for para se tratar de questões específicas, aí só teria uma votação uma vez que tivesse acordo. Mas há uma contrariedade por parte de Rodrigo Pacheco, que não é favorável a esse fatiamento, né? E nem a distribuição para vários relatores. Inclusive, nessa semana tivemos reuniões aqui em Brasília para tentar definir isso. Bom dia, Gilberto. Começamos falando sobre esse auxílio emergencial que o Guedes anuncia que pode ser que volte, né, a ser concedido. Nesse momento em que nós vivemos aí, no final de uma segunda onda ou no começo de uma terceira, né, ainda continuando essa segunda, você acredita que esse auxílio emergencial vem aliviar os estragos que foram feitos aí no final do ano passado, nesse começo da economia brasileira? Olha, Mariana, ele é indispensável e muito provavelmente ele será prorrogado. Por quê? Porque a vacinação ainda é claudicante no país, apesar dos avanços. A velocidade de imunização para que nós tenhamos a normalização social e econômica ainda vai demorar. Temos, neste meio do caminho, esse risco de uma terceira nova onda que provavelmente vai determinar medidas de restrição de circulação social que afeta o comércio, afeta a indústria, afeta a normalidade dos agentes econômicos. Então, tudo conspira nesse momento para que tenhamos, inevitavelmente, a prorrogação desse auxílio emergencial. Ele é, neste momento, fundamental para que as pessoas possam colocar comidas nas suas mesas, levando em conta que atende a uma população de baixa renda e de situação quase que de calamidade pública. Segundo o CAGED, 120 mil empregos foram gerados agora no mês de abril. Claro, puxado muito mais aí por essa alta no setor de serviços. Como que você avalia essa questão de empregos versus desempregos, que até agora parece que em 2021 parece que o número de empregados tem ganhado, né? Temos visto um maior número de pessoas com carteira assinada, graças a Deus. É porque essa conta ela é natural porque você tem uma base ruim. Quando eu digo base ruim, você compara
com o período do ano passado, em que nós tivemos um fechamento econômico quase que completo durante 3 meses no país. E nós estamos comparando um 2021 com um 2020 no pior momento de 2020. Então, os dados de 2021, eles são positivos, porque apesar de nós termos uma situação ainda muito difícil, nós temos que admitir que a vacinação começou para valer, embora ela ainda tenha uma cobertura proporcionalmente falando pequena da população brasileira. Várias regiões do país não passaram por restrições de isolamento ou foram situações de maior controle, não aquele isolamento absoluto chamado lockdown, ou seja, nós não ficamos completamente na mesma situação do ano passado, e isso leva a que mês a mês nós tenhamos para determinados segmentos, mesmo da área de serviço, uma geração de vagas, o que depende da necessidade da retomada das atividades. Há uma demanda reprimida por todo tipo de produto econômico, até porque o tempo em que a pandemia já está entre nós é muito longo, e há uma necessidade de contratação de novos serviços, de novos produtos e substituição daquilo que acabou ou que ficou desgastado e ficou velho. Professor Gilberto, hoje nós temos o Banco Central divulgando as contas do setor público consolidado de abril. O governo conseguiu equalizar nesse início de ano as contas públicas, ou seja, ele gastou menos em comparação ao ano passado? As contas elas estão relativamente equilibradas, mas equilibradas num patamar de despesa muito alto, porque toda essa parte, digamos assim, do combate à Covid está sendo tratado de maneira segregada. Então, o orçamento ainda é algo complicado no país, porque ele parte de premissas que levam em conta a arrecadação, ou seja, o quanto vai entrar de dinheiro via pagamento de tributos, e o pagamento de tributos ele é uma consequência do ritmo da atividade econômica, ou seja, as empresas precisam produzir, precisam contratar, as pessoas precisam consumir, as pessoas vão receber salário e vão gastar os seus salários. Por isso é que a gente diz que todo esse cenário de equilíbrio ele é uma linha muito tênue, muito frágil e que pode se romper a qualquer momento, dependendo da situação da pandemia. Por isso se defende, o ministro Paulo Guedes falou no início da matéria com absoluta correção, que é preciso vacinação. Sem vacina, a economia não anda. E se a economia não andar, o orçamento quebra. Gilberto Braga, economista, muito obrigada. Professor, obrigado. Ótimo final de semana. Um abraço a todos. Tchau, tchau.